Quer fazer leitura de gráfico? A primeira coisa que você precisa saber, você sabe identificar um suporte, sabe identificar uma resistência, sabe qual a importância de um suporte, a importância, se um é mais relevante do que o outro? Bora lá nesse vídeo que a gente vai ver junto como é que eu identifico suporte e resistência. Bora lá. Primeira coisa que você precisa saber é que existe relevância, né? E como é que a gente identifica a relevância de um suporte ou de uma resistência? É quanto mais ele respeita aquela faixa de preço. Então vamos lá. Aqui eu tenho um suporte, aqui eu tenho a resistência. E a ação tá aqui, tá? Tá nesse meio. Então, por exemplo, como é que eu estou identificando que aqui é um bom suporte, aqui é uma boa resistência? À medida que ele toca muitas vezes naquela região de preço. Então vamos supor, a ação vem, ela bate aqui. Aí sobe, aí ela bate aqui, aí sobe, bate. Toda vez que ela bate nessa faixa de preço e ela sobe, não quer dizer que é um suporte intransponível, né? Isso não existe. Mas quer dizer que é um suporte forte, né? Toda vez que ela bate naquele preço, entra comprador. O comprador vem e empurra o preço para cima. Ou seja, quando chega naquela região, eu sei que vai entrar comprador. Isso não quer dizer que num dado momento o mercado é muito dinâmico, né? Então, num dado momento, o comprador pode falar assim, opa, calma aí, na situação atual, eu não quero mais saber de segurar esse preço aqui não quero nem mais saber. E aí vai lá, rompe o suporte, tá? E o mesmo acontece para uma resistência, tá? Quanto mais toca na resistência e volta, mais relevante é aquela resistência. Qual é um outro ponto importante? De novo, mantendo o exemplo, o suporte está aqui, a resistência está aqui. Na hora que o preço passa e rompe a resistência, aquela resistência passa a ser o quê? Um suporte, tá? Então, toda vez que um preço rompe a resistência, ele passa a ser um suporte. E toda vez que um preço rompe um suporte, ele passa a ser resistência. Vamos lá que eu vou mostrar aqui os exemplos aqui. Tem nada salvo aqui, eu vou... Pelo contrário, até dei uma zerada aqui no que eu tinha anotado. Vamos colocar aqui logo na tela para a gente ver junto, tá? Então, como é que eu começo a identificar? Como é que eu começo a olhar isso aqui? Eu estou no gráfico do Ibovespa. E aí eu vou fazer o seguinte, deixa eu só ajeitar aqui, ficar direitinho. Olha só, o que eu tenho no gráfico do Ibovespa, tá? Assim às vezes fica mais fácil da gente identificar. Ó, o preço veio, ó, despencando. Daqui, caiu, chegou lá embaixo, tá? Ele toca numa faixa de preço. Eu sempre trabalho com faixa, tá? Principalmente se o valor da ação for, ou no caso do índice, né? Forem valores altos, tá? Então trabalho com uma faixa de preço. O que eu tenho aqui, ó? Aqui é uma região de suporte? Ela bate aqui, subiu. Na hora que ela subiu, mas já marquei aqui, já me deixou um alerta. Na hora que ela bate aqui de novo, eu vejo que o preço sobe novamente, né? Então, se eu vejo que o preço sobe novamente, aquilo dali já chama a minha atenção. Tá bom? Só configurando aqui. Aquilo dali já chama a minha atenção. Como é que eu vou analisar agora isso aqui? Bateu aqui e bateu aqui. Legal. No passado, como é que foi essa região? Ó, vamos pegar essa parte daqui, ó. Por isso que eu gosto de trabalhar com faixa, tá vendo, ó? Não sei se tá dando pra ver legal. Também não quer dizer que não exista falso rompimento. O que é um falso rompimento? A ação vai, né, o índice, qualquer ativo que você esteja analisando, o ativo vai, rompe e volta de novo, tá? Que foi o que aconteceu aqui no Ibovespa, ó. Rompeu um pouquinho, voltou. Tá vendo? Vamos ver aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha como é que ele trabalha. Olha como é que a gente vê a relevância no suporte, tá? Bateu aqui, voltou. Ele trabalha nessa faixa de preço, arma um pivô para continuar tendo força para subir. Não satisfeito, ó. Cai, tenta voltar, segurou no suporte, caiu de novo. Segurou aqui segurou na resistência, né? Bateu na resistência, subiu até um okóizinho, né? O okói normalmente é bom quando ele vem de uma queda, né? De um movimento de queda, mas fez um okóizinho aqui, ó. Tá? Então, aqui. Então a gente vai identificando suporte e resistência. É claro que, se você for olhar,
se você for olhar um prazo muito esticado, talvez ele vá ficar batendo naquela região de preço. Então, quanto mais próximo a esse prazo, quanto mais próximo a esse toque, melhor, tá? Mas se você pega uma Magazine Luiza, por exemplo, que trabalhou em faixa de preço lá em cima e agora volta a trabalhar com faixa de preço de anos anteriores, o mercado tem memória. Guarda essa frase, tá? O mercado tem memória. Então, ele tende a respeitar. Claro, depende de cenário, né? Se você tá num dia que, cara, tá tudo acontecendo. Começou uma guerra, commodities, todas as commodities estão caindo, o cenário interno tá horroroso. Cara, a chance de romper um suporte é claro que é maior. Mas a gente vai começando a ler, a gente começa interpretando o gráfico, tá? O que eu vou traçar aqui, ó? Concorda que aqui também foi um pontozinho importante? Aqui, ó, ele chega nessa região, cai, bate aqui, cai, ó, encosta aqui, arma um pivôzinho para romper. Tá vendo? Ele veio daqui de baixo, ó, subiu, né? Subiu aqui em torno de 7%. Ele dá uma correçãozinha, né? Ele corrige um pouco para continuar tendo fôlego para subir. O que ele superou foi a resistência. A resistência virou um suporte. Ó, caiu, subiu de novo, bateu aqui, ó, faz um paviozinho para baixo, volta. E hoje, dia 25 de abril, olha onde é que ele está segurando. Numa mesma regiãozinha de suporte, tá? Então, a ideia aqui é falar de suporte e resistência, mas eu poderia traçar uma LTA, tá? LTA não deixa de ser linha de suporte. Então, quando você tem isso aqui, ó, eu tenho um fundinho aqui, ele faz um fundo maior, né? Mais alto do que o fundo anterior. Aí eu já traço a linha, né? Aí aqui você vê que pegou e rompeu. Como é que eu faço a leitura? Rompeu a linha, mas ainda tem uma região de suporte. Assim a gente vai montando um cenário, né? Um cenário importante para aquilo que a gente está lendo nas nossas operações. Aqui a mesma coisa, ó. Opa, olha como é que chega, ó. Bateu aqui, caiu, bateu aqui, caiu, olha só. Aí foi lá, rompeu, quis nem saber. Aqui foi forte, pegou e rompeu. Aqui ele ainda chega a trabalhar uns 4 diazinhos seguidos aqui, ó, nessa região de preço e vem perdendo, né? Então assim a gente vai formando suporte e resistência. Vamos dar uma olhada no gráfico de Vale. Então Vale, o que eu tenho aqui, ó? Vamos ver, ó. Vale. A região que ele está agora, que a ação está agora, é uma região de suporte, ó, vamos ver. Eu tenho uma faixa de preço que encostou aqui, bateu aqui, caiu, rompeu, encosta aqui de novo. Aqui, ó, em setembro de 21, né? Ela veio, caiu até, ó, passou em gap aqui, tá? Gap de baixa. Na hora que ela, antes de voltar a cair, ó, onde é que ela encosta? Ela vai lá, ó, encosta na resistência, cai novamente, bate na resistência, né? E aí cai novamente. Aí a gente começa a ir vendo os candles também, vai interpretando os candles e tudo isso vai formando um contexto pra gente, tá? Ó, aqui, ó, subiu, chegou pertinho do preço, caiu, trabalha nessa regiãozinha, tá vendo, ó? Trabalhou nessa regiãozinha, caiu, fazendo fundo maior do que o fundo anterior, né? E aí rompe, ó. Na hora que rompeu a resistência vira um suporte. Bateu aqui de novo, um baita candlezinho aqui, ó, defendendo a posição, tá? E aí ela vai lá, caiu, né? Subiu, caiu, voltou a subir de novo e ela vem, ó, perdendo força, ó. Né? A minério de ferro vem tombando, olha onde é que ela parou de novo. Nessa região de preço, tá? Então a gente começa identificando regiões importantes. Olha aqui, ó. Eu tinha visto só em setembro 21, ó. Março 21, ela bate aqui, né? Na fevereiro 21, ó, ela dá uma trabalhada antes de subir de superar essa região de preço, ó. Ela trabalha um pouquinho. Aí, ó, e ela mesmo supera, ela fica rabiscando aqui em cima, sobe, cai de novo para voltar a subir, né? Assim fica mais fácil de identificar. Ela trabalha aqui na região, bate para voltar a subir, ó. Aí você vê que ela deixa o martelinho no suporte e aí começa a subir, tá? Vamos dar uma olhadinha em Petrobras. Vamos ver aqui. Vou até apagar essas linhas que estão aqui, tá? Vamos ver como é que tá, ó.
Pagar essa. Petrobras, ó, o que nós temos? De cara a gente vê que essa faixazinha de preço aqui assim, ó, bateu, caiu, bateu, caiu, bateu, caiu de novo. Então a gente já vê que, ó, tocou 3 vezes, é uma resistência importante, tá? Ó, ela chegou a tocar antes nessa faixa de preço. Ó, topo histórico de Petrobras, tá? A gente chegou aqui, ó, na verdade lá para 2007. Deixa eu botar no gráfico mensal. Vamos chegar lá em 2007, aqui, ó. Em 2007 ela chegou a bater 28,91, tá? Agora ela fechou a 30,11, só pra gente ter uma ideia, e a 30,11 tá aqui, tá? O topo histórico de Petrobras tá aqui nessa faixa de 32,29. Olha como é que ela bate e volta, tá? Então são pontos que são importantes pra gente estar verificando, ó. Aqui ela bateu aqui, ela veio lá de baixo, né? Ó, candlezinho 2G, deixou um candle de indefinição, subiu 28%, caiu, aí ela consegue romper, trabalha nessa faixa de preço e ela vem meio que lateral desde janeiro de 22, trabalhando aqui, ó, né, botando aqui assim nessa faixa de R$32 mais ou menos, com 27,50. Aqui, ó, ela pegou, lateralizou, onde é que ela foi parar? Onde era resistência, que rompeu e virou suporte, ó. Bateu, caiu, bateu na resistência e agora tá deixando um candlezinho de briga, né, de indefinição. Pavio para cima, pavio para baixo, né? Então, consegue identificar? Vou mostrar ainda, ó, JBS. Dá uma olhada nisso aqui. Deixa eu limpar. Ó, JBS. Eu até vou manter essa linha que já estava aqui, tá? Que ela tocou, tá vendo? Ela encosta, apesar de ter feito um fundo um pouquinho acima desse, ela chega, ó. Esse ponto aqui é um ponto importante, tá? E aqui, ó. A ação basicamente andando lateral nessa faixa de preço, tá? E aqui, não sei se... Ah, agora melhorou. Ó, vamos botar aqui mais ou menos a partir de outubro, tá? Cara, início de outubro pra cá, ó, já foram 146 dias andando de lado, né? Operando numa mesma faixa de preço. Olha quantas vezes chega perto dessa região ou encosta na região e a ação volta, né? Olha aqui, ó. Encostou, subiu, chegou perto, subiu de novo, foi lá para resistência. Aí essa faixinha de preço que eu falei, ó, encostou de novo, tá vendo? Ó, no passado aqui já tá um pouquinho distante, tá? Ah, aqui já seria muito longo também, mas aqui, ó, olha como ela trabalha nessa região de preço. Vamos dar uma olhada no gráfico semanal. Isso vale para qualquer tempo gráfico, tá, galera? Isso daí, ó, se eu for botar 15 minutos, 15 minutos a gente consegue achar suportes e resistências um pouquinho diferentes, tá? Então vou até, ó, clico 2 vezes, visibilidade por layout, não, por tempo. Tá, vou botar intraday. Tá? Por quê? Porque esse daqui, quanto maior é o tempo gráfico, mais importante é também aquela resistência, tá? Então por isso que eu estou diferenciando para o intraday. Mas iremos achar também, ó, suportes e resistências diferentes, tá? Aqui, ó. Aqui, olha essa faixinha de preço, ó. Bate, volta. Aqui ela rompeu, deu uma rabiscada aqui em cima, mas ó, trabalhou, caiu, virou resistência, voltou. Aí aqui rabiscou para cima, não quer nem saber. Caiu, armou um pivô para poder romper o suporte, ó. Subiu, armou um pivô para poder romper a resistência. E aí nós temos que entender que são pontos importantes. Então, por exemplo, como é que eu faço uma leitura de gráfico? Suporte e resistência. Pô, beleza, legal. Nunca viu o gráfico, facilmente você consegue identificar, cara, encostou aqui algumas vezes, né? E aí você começa a ir tendo uma clareza maior. Aí, o que acontece junto com isso? Pô, agora eu já entendo um pouquinho de candle também. Ah, Marcelo, mas eu não sei o nome do candle. Cara, mais importante do que saber o nome do candle é saber o que o candle tá te dizendo, tá? Então, ó, o pavio, ele também diz muito. Então, aqui, ó, o que eu tenho aqui? Mercado abriu, tá? Um pouquinho aqui para cima. Mercado abriu, caiu, o comprador não deixou cair e subiu, tá? Fechando ainda um pouquinho abaixo da abertura.
Então eu vou lá e tem um candle. Qual é o nome desse candle? Eu não sei, não quero nem saber. Eu quero saber a história que ele conta, né? Claro, nada impede, às vezes eu falo o nome de candle aqui, mas nada impede de você saber o candle, até para conversar com outros investidores, é legal, é importante. Mas mais importante do que isso é você saber ler e interpretar. Então você pega um candle combinado ali com uma região de suporte, média móvel, entrando volume, como é que tá lá o teu indicador, né? Então, quando você combina, faz essa junção, quando você faz essa junção, você começa a interpretar o gráfico. Aí você fala assim, pô, aqui eu sei que é uma resistência, mas esse candle daqui é um candle de venda, né? O comprador não teve força para manter o preço lá em cima. Olha o pavio que ficou para cima, em cima de uma resistência, o preço está afastado da média de 9. E assim a gente começa a ir trabalhando e começa a ir entendendo e interpretando melhor o gráfico, entendeu? Então, basicamente, tô falando de suporte e resistência, é o iniciozinho. Para quem não sabe nada, cara, tem muita gente que me acompanha que não sabe nada. Então a gente começa a olhar o gráfico, você não precisa ser nenhum expert, mas é importante estudar, é importante se dedicar, mas também não é nenhum bicho de 7 cabeças, beleza? Então, quem quiser, cara, me segue lá no Instagram, eu falo aí no dia a dia da bolsa, dou minha opinião, como é que eu tô interpretando o mercado, o que eu tô vendo, né? E aí, se você gostou, curte o vídeo, tá com dúvida, comenta, compartilha, leva esse vídeo para outras pessoas, vamos ajudar a divulgar o mercado, né, cara? Então é isso, se você gostou e não é inscrito ainda, se inscreve também no canal e até o próximo vídeo. Valeu!